trazer uma mensagem ao seu coração nessa noite da parte de Deus, cujo tema é: você já se perguntou, e se Cristo não morresse na cruz? Segundo a teologia cristã, não haveria redenção para os pecados da humanidade. O cristianismo, como o conhecemos, não existiria. A ressurreição não ocorreria, sendo a morte e a ressurreição o fundamento da fé. E a história mundial e o desenvolvimento de outras religiões como o Islã seriam radicalmente diferentes, sendo as cruzadas e a centralidade do sacrifício de Cristo para a salvação eterna, deixando a humanidade em estado de condenação espiritual. Implicações teológicas do cristianismo. Falta de redenção. A morte de Jesus Cristo é vista como o sacrifício que paga a dívida dos pecados humanos, restaurando a relação com Deus. Sem isso, a humanidade permaneceria separada de Deus e sob condenação. Vã fé. A ressurreição de Cristo após a morte é central. Se ele não morresse e ressuscitasse, a fé cristã seria vã, sem sentido e ineficaz. Ausência de salvação. O caminho para a vida eterna e a salvação, conforme ensinado nas Escrituras, não se concretizaria sem o seu sacrifício e ressurreição. Implicações históricas e culturais. Não existência do cristianismo. Sem a figura central de Cristo e sua morte e ressurreição, o cristianismo não teria surgido e o mundo teria uma paisagem religiosa e histórica completamente diferente. Outras religiões em destaque. Religiões como o mitraísmo no Império Romano ou outras crenças pagãs poderiam ter continuado a dominar, e o Islã, que se desenvolveu em diálogo e contraste com o cristianismo, também teria uma trajetória diferente. Eventos históricos alterados. As cruzadas, por exemplo, não teriam ocorrido, alterando profundamente a história europeia e do Oriente Médio. Cenários especulativos. Cristo sobrevivente. Alguns especulam que ele poderia ter sobrevivido, mas os relatos indicam que ele morreria na cruz. Se ele tivesse sobrevivido, sua mensagem e poder de sua ressurreição, que são o cerne da fé, seriam questionados ou inexistentes. Outro caminho para Deus. A humanidade teria que buscar outros caminhos para a redenção, que na visão cristã não existiriam. Agora vamos para a Bíblia, né, que é o mais importante a mensagem. Sobre esse outro caminho para Deus, né? Na verdade não existiria e nunca ia existir. Não tem a possibilidade de existir outro caminho que leva a Deus, a não ser Jesus, né? Porque lá em João 14,6 vai dizer, né? Jesus está confrontando os discípulos, né? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Mestre, o próprio Messias, né? Exortando os discípulos, né? Afirma que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém tem acesso ao Pai, ninguém é salvo, ninguém vai ao Pai se não for por Ele, se não for pelo caminho que Ele ensinou, né? Vivendo os princípios que Ele pregou para os discípulos e para as multidões, nos montes e nos lugares onde Ele ia. A segunda confirmação se encontra também no mesmo livro de João, capítulo 6, verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, ele mesmo reconheceu, né? Para onde que nós vamos? Né? Para onde que nós vamos, mestre? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Tem duas confirmações. Jesus confirma para eles que é o próprio caminho, a verdade e a vida. E ao mesmo tempo, Simão Pedro reconhece que ele tem a palavra da vida eterna. Então, só é através dele que a gente consegue a salvação, né? Podemos adquirir e conseguir a nossa salvação. Agora eu quero ler uma passagem aqui que se encontra em 1 João, capítulo 2, do 1 ao 2. Deixa eu abrir aqui. Tem paciência aí, pessoal, que é assim, ao vivo. Aqui nem ao vivo não é gravado, mas é nem que ser ao vivo. 1
primeira e rumo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Essa passagem aqui, ela já destrói todos os outros ritos, né, rituais de outras religiões que o homem tem poder de perdoar pecado, né? Só quem pode perdoar pecado, né, é Jesus, né? É tanto que nos evangelhos, quando ele encontrava com os pecadores, com uma pecadora, com uma mulher que foi pega em adultério, ele perdoou ela, né? Você não vai ver nenhum discípulo perdoando ninguém, você não vai ver nenhum apóstolo perdoando ninguém. Só quem tem poder para perdoar o ser humano, né? Desde o princípio da fundação do mundo até a consumação dos séculos, quando Cristo voltar para buscar a noiva da igreja, que somos nós, eu e você, que somos eclésia, que nós somos o templo morado do Espírito Santo, só Ele daqui para lá que pode nos perdoar, né? E essa passagem confirma isso. Outra passagem também que se encontra lá em 1 Timóteo 2, 3, 5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Né? Mais uma passagem que confirma que só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Nem um apóstolo, nem um discípulo você não vai encontrar, né? Que pode fazer uma conexão, ser mediador, perdoar pecado. Nenhum dos escolhidos, nem o apóstolo Paulo, que foi um dos grandes homens de Deus. Ninguém, nem anjo, nada. Só Jesus, né? Homem é o mediador entre Deus e nós, né? Entre Deus e os homens. Que pode perdoar nossos pecados, né? Se no caso a gente cair no pecado, né? Porque o cair é do homem, levantar de Deus. A gente pode correr para os pés de Cristo, pedir perdão, que Ele nos aceita de volta, né? Assim como tem a passagem do filho pródigo, que se arrependeu, voltou e pediu para ser aceito, pelo menos como servo na casa do pai, né? E o pai honrou ele com veste, com anel, com calçados. Agora eu quero ler aqui sobre a prova do grande amor de Deus pela humanidade, mesmo sem merecermos. Eu quero ler 3 passagens aqui. Que é a primeira que se encontra em João 3,16. Essa aí, quem estiver assistindo aí, que já é da fé, já conhece, já, né? João 3,16. Essa luz está me candeando. A primeira vez que eu gravo com flash, eu estou gravando na câmera de trás. O celular está apoiado no espelho aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, Deus enviou seu Filho, né? O amor de Deus foi tão grande pela humanidade, mesmo nós sendo muitas das vezes pecadores, miseráveis. Às vezes nós não se achamos nem de ir para o culto, nem de se ajoelhar na presença de Deus para pedir perdão, porque nós se sentimos tão mal, eu, você, quando a gente está errado, quando a gente peca, quando a gente faz alguma prática que a gente sabe que desagrada a Deus, a gente se sente assim, sabe? Sem nem o que dizer, você entende. E a gente não se sente digno de estar na presença dele, né? Mas ele deu o seu Filho exatamente para nos remir, para nos dar direito à salvação, porque ele já sabia que nós não conseguiríamos ser salvos por nossos esforços, né? Porque se nós fôssemos ser salvos por nossos esforços, nós não seríamos salvos, porque todo dia nós pecamos, né? Todo dia nós pecamos. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Agora nós também somos livres do pecado, né? Da escravidão. Agora eu esqueci. Nós não somos mais escravos do pecado, né? Nós somos livres. Ou seja, tem pecados que a gente pode evitar. Nós não somos mais escravos. Tem pecados que a gente tem domínio e pode evitar, né? Tem outros que a gente pratica no pensamento, com palavras, no olhar, enfim. Outra passagem. Mas Deus prova seu amor, seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, que se encontra lá em Romanos 5,8.
amor de Deus, né? Que ele morreu por nós, né? Sendo nós ainda pecadores, ou seja, ele não se importou se nós estávamos todo errado, vivendo uma vida mundana, vivendo uma vida praticando os desejos da carne, as nossas próprias vontades. Deus mesmo assim, ele provou o seu amor para mim e para com você, nós sendo ainda pecadores, e ele morreu por nós assim mesmo. Cristo morreu por nós assim mesmo, para nos dar direito à salvação, né? Mais uma prova do amor dele, né? É por isso que a gente muitas das vezes somos ingratos e não reconhecemos o amor de Deus, né? Eu quero ler também agora em Tiago 4, do 8 ao 7, que fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Eu vou ler aqui um estudo aqui para completar aqui a pregação, para não ficar muito curto, porque eu gosto de gravar muitos minutos, que é para ser uma mensagem assim, bem eficiente, bem explicativa. Eu vou trazer daqui a pouco a explicação sobre esse ânimo dobre, sobre o significado disso. Eu quero só ler aqui Hebreus 10, 19 e 25, o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, né? Essa passagem, Hebreus 10, do versículo 19 ao 25, fala do direito que nos foi concedido, né, através da morte de Jesus, que o véu do templo se rasgou e agora nós temos acesso diretamente a ele, né? Porque antigamente, no Velho Testamento, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, o sacerdote entrava no templo do Santo dos Santos e ele fazia ali o sacrifício para o povo ser perdoado, né? Eles levavam lá o animal e sacrificavam o animal, e o povo era perdoado. E o sacerdote tinha que estar em vida com Deus, em comunhão, porque se ele não tivesse, ele morria lá na presença do Santo dos Santos. Que tem uns estudiosos, né, que estudam muito, que diz que tem uma corda na cintura do sacerdote, e os outros servos lá do sacerdote, os outros auxiliares, ficavam lá fora, né, porque não podia entrar, só podia entrar no Santo dos Santos o sacerdote, né, que era o consagrado e que tinha uma vida ali de acordo com o que podia entrar lá no Santo dos Santos, né. E se ele não tivesse assim vivendo em comunhão com a palavra, em santidade, né, separado assim das coisas do mundo, ele morria lá mesmo, dentro do Santo dos Santos, na presença. Naquele tempo. Naquele tempo o negócio era mais embaixo, era mais sério, né? Falar aqui que nem nós falamos no Ceará, o negócio era mais embaixo. Hoje em dia não, nós temos acesso, né? É tanto que a palavra vai dizer que no Novo Testamento, quando Jesus está, né, levando a palavra para a mulher que estava pegando água, ela pergunta onde é que a gente vai adorar. Um diz que é em Jerusalém, outro diz que é no monte. Aí Jesus diz, nem aqui, nem em Jerusalém, nem no monte, mas em espírito e em verdade. Ou seja, hoje eu e você podemos buscar Deus em todo lugar, porque eu e você somos eclésia, né? Eclésia, o nome significa igreja, né? Então eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, no seu quarto você pode orar, né? Ou no templo se você quiser ir, né? Mas Deus não se resume a templo, né? Deus habita em mim e em você, né? Dentro de nós. A palavra diz que ele não habita em templos feitos por mãos de homem. A gente se reúne no templo porque é o lugar que a gente tem para se reunir com os irmãos, para ouvir a palavra, né? Porque às vezes acontece a cruzada que faz no meio da rua, né? As igrejas organizam, mas a gente tem que se reunir no templo porque é onde os irmãos se encontram para ouvir a palavra de Deus. Enfim, vamos voltar aqui para o assunto.
Deus nos deu direito a falar diretamente com Ele. Você pode falar, eu posso falar, né? No meu quarto, ou andando na rua, eu posso estar orando em pensamento, né? Tem até um versículo que diz: guardando todo o tempo, todo o pensamento cativo a obediência a Cristo, né? Eu postei até no meu Instagram, tem essa passagem bíblica. E é isso que aqui Deus fala, que Deus nos deu acesso diretamente a Ele. Através do sacrifício de Jesus, nós podemos ter acesso a Ele, pedir perdão a Ele, falar com Ele, orar diretamente para Ele, né? Sem precisar do sacerdote mais, né? Nós temos total acesso a Deus. Agora eu vou voltar lá para a palavra sobre o ânimo dobre, né? Eu achei interessante isso aí, eu fui pesquisar para trazer a explicação para vocês. A passagem bíblica de Tiago 4,8, a expressão ânimo dobre, ou em algumas traduções, coração dobre ou mente dúbia, refere-se a uma pessoa indecisa, inconstante e hipócrita em sua fé e compromisso com Deus. O termo original grego para ânimo dobre é dipísicos, que significa literalmente duas almas ou mente dupla. A pessoa com ânimo dobre é aquela que vacila entre a fé e a dúvida. Em alguns momentos ela crê na palavra de Deus, mas em outros confia em seus próprios pensamentos ou nas circunstâncias mundanas. É inconstante. Ela não tem uma posição firme em relação à sua fé, sendo facilmente influenciada pelas situações ao seu redor, como uma onda do mar agitada pelo vento. Referência em Tiago 1,8. Homem de ânimo dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Isso aqui se encontra em Tiago 1,8, que fala sobre o homem de ânimo dobre, que é inconstante em todos os seus caminhos, né? Que fica em cima do muro, para você entender melhor, né? Que nem está lá nem está cá, que fica em cima do muro, assim, ânimo dobro, mais ou menos isso, uma pessoa que está em dois pensamentos, né? Não se decide se é cristão, se é mundano, uma semana está na igreja, uma semana está na balada, no final de semana está bebendo, no final de semana está se prostituindo, enfim, não vou entrar em detalhe não. Vida mundana e vida cristã, né? Tentando conciliar as duas, né? Mas não dá para conciliar não. Ou você está de um lado, se você estiver em cima do muro, você já está no mundo. Porque em cima do muro é o lado do inimigo. Deus não está em cima do muro não, Deus está do lado só. Vamos continuar aqui. Eu quero trazer uma reflexão aqui sobre não sermos influenciados independente do local que estivermos, né? Que quando eu terminei de ler sobre esse ânimo dobre, eu me lembrei do local, que o local não pode nos influenciar, né? Um exemplo claro disso é lá em 1 Daniel, lá em Daniel 3, 16, 18. Deixa eu abrir aqui, cadê meu logo? A passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Diante do rei Nabucodonosor, que pediu para ele se ajoelhar diante da estátua que ele tinha feito, a estátua de ouro. Daniel 3, 16, 18. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quando a gente está com a base, com o pensamento firme, concretizado, pé firme, né, que as pessoas falam que a gente está com o pé firme na palavra de Deus, independente do lugar que você estiver, você não vai se corromper, você não vai se prostrar, né, você não vai ceder ali ao que o inimigo está propondo para você, né, a proposta de Satanás, do inimigo, né.
Independente se você está numa roda de amigos, se você é cristão, eu sou cristão, eu tenho uns colegas que é mundano, eu posso conversar com eles, estar na calçada da casa deles conversando, né? Mas eu não sou obrigado a ceder às práticas lá que eles estão fazendo. Se eu estiver fumando, não sou obrigado a fumar. Se eles estiverem bebendo, não sou obrigado a beber, né? É por isso que essa passagem, né, ela nos mostra que o local não pode influenciar, né? O local não pode influenciar, praticar o que as pessoas do local praticam, né? No caso aqui, o povo do rei Nabucodonosor, os seus servos eram tudo idólatras, né? Todos, quando tocou os instrumentos lá, de música, todos se prostraram, só ficaram de pé Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mostrando que eles serviam ao único Deus, né? No final, Deus honrou eles, né? Eles foram salvos, saíram da fornalha, né? Porque o anjo do Senhor estava lá com eles não pegaram fogo, eles passearam no meio do fogo, né? Só um milagre de Deus mesmo, né? Saíram de lá sem nenhum cabelo queimado, entendeu? Isso aí é o milagre de confiar na providência de Deus, né? Eles confiaram, foram até o fim e Deus entrou, né? Deus operou o milagre, né? Deus entrou com providência. Aí tem um exemplo também que eu me lembrei, lendo sobre esse termo aqui de pensamento dobro, que se encontra lá em Gálatas 2,14, né? Que o apóstolo Paulo exortando o Caifás, que é o nome do Caifás, é o apóstolo Pedro, né? Eu nem sabia, eu fui pesquisar isso aí e fui descobrir isso aí, que na minha Bíblia aqui é Caifás. Quem é Caifás, mano? Aí eu fui pesquisar isso aí para saber quem era Caifás. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefás, essa é Caifás, não, é Cefás, desculpa, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa passagem aqui é que o apóstolo Pedro, ele era judeu e estava com os gentios, né? Ele não estava se comportando como um judeu, né? Ele era cristão, mas quando ele estava com o gentio, ele não se comportava como cristão, ele se comportava como gentio. Aí o apóstolo Paulo vai e exorta ele com a palavra, né? Com a palavra de Deus, né? Deixa eu abrir lá para ler a passagem todinha. Aí ele estava com esse comportamento aí do né? Comportamento dobre. Muito difícil, né? Gálatas 2, que é o tema do texto. Paulo repreende a Pedro, né? Aqui fala o nome dele, a Pedro. A justificação pela fé em Cristo Jesus, né? Versículo 2,14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefás, no texto diz Cefás, mas o nome dele é o apóstolo Pedro. Na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Mas só o foco aqui é só sobre a repreensão que ele fez a Pedro, porque ele era cristão, né? Ele era judeu, mas quando ele estava com os gentios, o comportamento dele era de gentio, entendeu? Aí eu me lembrei que ele estava com um pensamento dobre, né? Um ânimo dobre aqui, comportamento dobre. Ele estava em dois pensamentos, né? Uma hora era judeu, outra hora era gentio, quando ele estava com o gentio. Aí o Paulo repreende ele. Pronto, acho que tá bom já, né? O vídeo não ficar muito grande. Essa mensagem é para você refletir agora no Natal, né? Que é uma data que associam ao nascimento de Cristo. Todo ano as pessoas se reúnem em família para comemorar. Muitas vezes esquece até do principal foco do Natal, que é o Cristo, né? O nascimento de Jesus, Cristo, Messias. E só se lembra do Papai Noel, feito uma árvore de Natal, bota o Papai Noel, bota presente, né? Dificilmente algumas pessoas agradecem a Deus por mais um ano de vida, por estar com saúde, por estar bem, família, parentes, todo mundo bem, saudável. Essa é uma data para a gente refletir, né? E agradecer a Deus por ele ter morrido por nós na cruz, né? Já que é uma data que representa o dia do nascimento dele, né?
que a gente venha agradecer ao verdadeiro aniversariante, né, dessa data aí que foi escolhida para ser, né? Não sei nem se é nesse dia mesmo, ninguém sabe, eu acho. No dia que Jesus morreu, acho que não tinha nem calendário naquele tempo para marcar até o dia de hoje. Enfim, pessoal, é isso aí, viu? Desculpa aí os erros aí, é porque gravando assim acontece mesmo, tá certo? Feliz ano novo para vocês aí, desde já, para a família de vocês, que vocês passem tudo bem, né? Vocês aí que não é da fé cristã, se for beber, beba pouco, com controle, né? Não sabe beber em transporte nem nada, fique com a sua família, passe em família. Se for dirigir, não beba, não combina, né? Transporte com bebida. Enfim, que Deus abençoe vocês. Então, uma ótima virada de ano, Natal abençoado. E não se esqueça de Jesus, que o aniversariante do Natal é Jesus, não é o Papai Noel, né? O Papai Noel é lindo. Deus abençoe e tenha uma boa noite. Pai